Freddie Mercury e Mark Martel. A galera fala que parece, tem gente que diz que não. E a gente vai ver isso hoje. Freddie Mercury. Tá ao vivo, lógico que pode mudar um pouco. E Mark Martel, o grande Mark Martel. Realmente parece, a gente tirando as questões, diferenças de Mark Martel no estúdio, Freddie Mercury num show ao vivo, mas realmente parece. Agora, o que parece? É o comportamento ou é o timbre? É disso que nós vamos falar hoje. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Chegando no nosso conteúdo, Mark Martel e Freddie Mercury. No caso, Mark Martel se inspirando em Freddie Mercury, imitando Freddie Mercury, ou simplesmente um cara abençoado, contemplado com a missão de tornar mais presente para essa geração a voz de um dos maiores cantores do mundo. Não sei, mas o fato é que quando ele canta, lembra demais. E eu sempre pergunto pra galera, o que lembra? É o timbre ou é o comportamento? E tem muita gente que se atrapalha um pouquinho para responder. Nós vamos conversar sobre isso hoje na nossa sexta aditivada. Sim, porque hoje você vai aditivar a sua voz. Hoje é dia de estudar técnicas avançadas. Vou te dar uma motivação aí, bora! É hora de aditivar a sua voz. Vem! É hora de aditivar a sua voz. É hora de aditivar a sua voz. É hora de aditivar a sua voz. O Voz Aditivada é um curso completo para cantores de nível avançado, para quem quer atingir alta performance vocal. Você sai do zero, aprende todas as técnicas de projeção, de afinação, de respiração, de dicção, de pontos de apoio do diafragma, tudo que você precisa saber, de articulação, de vibração, neutralização, canalização de vibração, até que você chega nas técnicas de alta performance. Nós temos módulos de belting, de melisma, divisão vocal, segunda voz e muito mais. Tem até teoria vocal para cantores lá e dicas de voz e violão. Então, hoje você vem aditivar. Aditivar a sua voz. É hora de Tá rolando cupom de desconto para você que tá chegando agora. Usando a palavra 30, você ganha 30% de desconto no Voz Aditivado. O acesso é vitalício. Eu analiso as vozes dos alunos a cada 2 meses. Nós temos videoconferências e também você ganha o acesso vitalício e gratuito na comunidade Galera da Voz, onde eu tenho aula ao vivo toda semana lá. Você pode tirar suas dúvidas comigo. Então, vai ficar no link do comentário fixado e no QR Code aqui nesse canto aqui, tá? Vem aditivar. Vamos falar dessas feras? Mark Martel, afinal, ele copia Freddie Mercury? O timbre parece ou é apenas uma semelhança em comportamento? Ó. Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Nesse pequeno trecho, você já pode entender que o Fred tinha uma postura um quê a mais aqui, ó. Você consegue compreender que o Fred, apesar de também ter uma suavidade, não ser agressivo nessa largada, ele já era uma atitude muito mais firme, de uma voz mais dura, não tinha suavidade, tinha só leveza, mas não tinha suavidade não, tá? Mama, life had just begun. Vamos comparar essa subida agora aqui, ó. But now I've gone and thrown Ele não quis crescer, não? it all away. Vamos ver o Fred até aqui.
Vamos comparar o comportamento. O Fred já tem um job begun. Desculpa, gente. Desculpa. No caso do Mark Martel, não é comportamento, é timbre. O timbre parece, porque o comportamento não é totalmente igual. Aqui o Fred... Ele tá abrindo, cara, com parede glótica dura, firme. Bicho, de verdade, o timbre do Mark Martel parece, mas o comportamento não é totalmente igual. Vocês conseguem entender isso? Dá pra entender, gente, o que é a diferença de timbre e comportamento? Daqui um pouquinho eu vou responder aí. Esse vibrato que ele usa. To me to make you cry, to me to great you cry. Talvez algumas coisas ele copie o comportamento. Mas ele tem técnicas ajustadas aqui que o Fred não tinha, tá? O Fred não tinha, cara. Era totalmente expressão, interpretação, ó. Entendeu? Ele não abre, o Fred não abre. To me to make you cry. Não, ele só vem. To me to make you cry. Pronto. E aconteceu. Cara, esse cara... Bicho, esse cara cantava, cara. Nossa, meu Deus! Carry on, carry on. Cara, que loucura. É um problema eu ouvir quem canta bem, porque eu gosto de quem canta bem. E aí eu sinto a energia da voz, cara. A voz é energia, gente, tá? Se você não entendeu isso ainda, é por isso que é perigoso você estar escutando essa cambada que tá tocando aí, ó, nas rádios do Brasil, tá? Cara, tá louco. A voz desse cara aqui é um absurdo, bicho. Era só abrir a boca, né? Como é que o Zezé se atreveu a cantar a música do Fred, cara? Nunca entendi isso. Vamos lá. Vamos ouvir eles falando, que é a melhor maneira da gente comparar os dois, tá? Falando, ó. Fala, Mark Martel. Hi, I'm Mark Martel, and you're listening to Gold Radio. Tá, vamos ver o Fred Mercury falando. Why do we use it? Yeah. It's just why do we use anything? I mean, it doesn't necessarily mean I'm asked. Tonalidade, ó. Enquanto o Mark Martel... Hi, I'm Mark Martel, and you're listening to Gold... Ó, a tonalidade se chega perto, tá? Radio. A tonalidade de fala chega próxima. Word, isn't it? It is going to be difficult, especially with Bohemian Rhapsody. Cara, o timbre do cara I was parece... 14 years old. I had never heard of a band called Queen. É outro jeito de falar, tá? Tem um outro tipo de estrutura aqui, tá? Fred, it's true that the song I Want to Break Free is dedicated for the gay world? No, not at all. Not at all. That song, to start off with, that song was written by John Deacon, you know, and well, he's a very happily married man, you know, with about four children. Cara, é diferente a voz, bicho. I don't think where you got that message from. It's got nothing to do with gay people at all. It's basically about everybody. It's just somebody who has a very tough life and he just wants to break free from... Ó. That had just released called Wayne's World. And that opening iconic scene really grabbed my attention with the 5 stoners crammed into a little vehicle. É diferentaço a voz dos caras. From whatever problems he's got. It's got nothing to do with the gay thing. Besides, it's not my song anyway, John. O Fred fugindo do papo aí. Tá certo. Isso aí. O artista tem que cantar. Cruising down Main Street late at night, singing along to every word of this. É, gente, assim, ó, vamos lá. Vamos refazer algumas coisas aqui. Na verdade, a voz do Mark Martel tem nada a ver com a do Fred. O que se entende aqui? Que ele tem um comportamento
do Fred e ele se aproxima na textura, o resultado de textura do Mark Martel se aproxima do Fred, só que com uns ajustes mais atuais, contemporâneos, que o Fred era na raça, era com impulso maior, o impacto da voz chegava mais forte. Vocês sabem que a galera hoje está estudando cada vez mais baseada no microfone. Época de Fred, não. Época de Fred, a galera estudava a própria voz, pronto. O artista atual, ele estuda a voz no microfone. Então é um conceito totalmente de estudo. Agora, o que nós temos aqui é um comportamento. Mark Martel tem um comportamento que se equipara e acaba resultando uma voz muito próxima, por sinal, do Freddie Mercury. Você só entende a diferença dos timbres quando você coloca uma perto da outra. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sadness in my past, but I've come through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge to follow human way, and I never lose. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers. We are champions. Let's do this together. Thank you so much. Cara, que loucura. Quando você coloca Mark Martel perto de Fred Mercury, você entende, não tem nada a ver essa voz com essa. A gente acabou de ver. Fred Mercury tem muito mais punch, tem um jogo de glote mais firme, as paredes glóticas duras.
A voz sai mais estridente, sai mais metálica, enquanto o Fred Martel é totalmente educadinho, joga uma mix, joga a voz um pouco para trás. Então, o comportamento dele, embora tenha ajustes contemporâneos do que nós estudamos hoje na atualidade, o comportamento leva àquele resultado. Então, não, o timbre não se parece nem falando e nem cantando. Quando você coloca perto, você entende que é a questão do comportamento. Da mesma forma, nós temos no Brasil, por exemplo, se você vai comparar Ana Mazzotti e Elis Regina, elas não tinham o timbre parecido, porém o comportamento é o mesmo. Aliás, a Ana Mazzotti também é uma musicista gaúcha e no Sul, eu sou gaúcho, eu tenho propriedade para falar isso, porque eu cresci escutando assim. Nasci no final dos anos 80 e as mulheres gaúchas que cantavam MPB, cantavam gospel, cantavam uma música com mais visceral, tinham esse comportamento de Elis. E, obviamente, como a Elis fez um sucesso no Brasil, no mundo inteiro, a galera atribui que se copia um comportamento dela. Não, não é verdade. Esse comportamento já se tinha lá. Quando você pega aqui no sertanejo Bruno do Bruno e Marrone e os 350 pandas que existem, a galera que quer cantar igual o Bruno, você vê que é um comportamento. Então, por que a gente tem que entender essa diferença? Porque quando é timbre, por exemplo, Emílio Santiago, por que é tão difícil imitar o Emílio Santiago? Porque é um jogo de timbre. Tem aquele resultado, é com aquela medida craniana, é com aquela ressonância, obviamente há um comportamento, mas por que nós não temos um cover, um imitador de Emílio que tira exatamente o timbre do cara? Porque era timbre, não era comportamento. Ao mesmo tempo, quando você pega, tem 300 jovens imitando o Zezé de Camargo. Porque o Zezé era comportamento, não era timbre. Até tem uma véia que fala por aí, não sei se é verdade, ela fala que foi ela que ensinou o Zezé. Se a véia assistir isso aqui, ela vai me pegar. Mas tem uma galera que fala isso, cara, que o Zezé realmente é comportamento. E como eu sou professor de técnica vocal, eu preciso dizer para vocês, não é timbre. Não confundam timbre com comportamento. Ralph, do Christian Ralph. Christian Ralph é comportamento ou é timbre? É comportamento. Se você se comportar fazendo... hoje eu acordei num sonho lindo, sensível demais. Eu sou um alguém que chora. Você vai ajustando o comportamento, entende? Agora são comportamentos que uma mesma voz pode mudar e pode resultar. E, obviamente, você pode seguir um caminho de buscar um comportamento ideal para o seu canto, você pode buscar uma postura ideal que combine com a sua voz. Não é bom você ignorar o seu timbre, não é nada bom. Tem uma galera que ignora o timbre e acaba fazendo umas coisas esquisitas. Por exemplo, nós temos um caso no Brasil de um jovem... Quem é essa menina de chapéu? Ele canta literalmente assim, exatamente assim. Aí quando você vai procurar os vídeos dele antigo, você tem... Opa, para aí. Esse cara tem uma voz muito interessante. Só que seguindo um caminho de vou chamar atenção, vou fazer algo diferente, ele acabou ajustando desse jeito. Não é interessante esse jogo, mesmo que você... beleza, tá ganhando dinheiro, beleza, mas... Cara, todos eles acabam se arrependendo desse caminho. Esse menino agora, eu vejo um monte de artista querendo convencer a galera de que ele canta sertanejo raiz, porque o cara provavelmente está arrependido. A gente tem que entender isso logo no começo dos estudos, para que a gente tenha maior eficiência no canto. Então fica a minha dica aí. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz. Amanhã estamos de volta. Um beijo. Tchau.